Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje para poder continuar no nosso desafio de ler a Bíblia completa. Hoje nós vamos ler do capítulo 18 até o capítulo 20 do livro de Mateus. Tranquilo? Então, já abre aí a sua Bíblia para a gente poder dar início aqui em Mateus capítulo 18. Naquele momento, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Eu lhes garanto. Se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, vocês nunca entrarão no reino do céu. Quem se abaixa e se torna como essa criança, esse é o maior no reino do céu. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Então o Senhor quer nos colocar aqui como crianças, como pessoas sem maldade no coração, como pessoas humildes, que servem, que levam as coisas de forma agradável, como as crianças levam tudo de forma bem tranquila. Assim é a palavra do Senhor, assim é que Ele quer nos receber no reino de Deus, no reino do céu, para que a gente se torne como crianças, sem maldade no coração. Quem escandalizar um desses pequeninos que acreditam em mim, melhor seria para ele pendurar uma pedra de moinho no pescoço e ser jogado no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. É inevitável que aconteçam escândalos, mas ai do homem que causa escândalo. Se a sua mão ou o seu pé é ocasião de escândalo para você, corte-o e jogue-o para longe de você. É melhor para você entrar para a vida sem uma das mãos ou sem um dos pés, do que ter as duas mãos ou os dois pés e ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho é ocasião de escândalo para você, arranque-o e jogue-o fora, e jogue-o para longe de você. É melhor para você entrar para a vida com um olho só, do que ter os dois olhos e ser jogado no inferno de fogo. Cuidado para não desprezar nenhum desses pequeninos, pois eu digo a vocês, os anjos deles no céu estão sempre na presença do meu Pai que está no céu. O Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. O que vocês acham? Se o homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, será que ele não vai deixar as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Eu garanto a vocês, quando ele a encontra, fica muito mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está no céu não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Olha para você ver. Deus vem nos mostrar aqui que Jesus veio até a terra. A palavra do Senhor nos mostra que o Filho do Homem, aquele que perdoou os nossos pecados, ele desceu até aqui para salvar quem estava perdido. Olha para você ver, todos aqueles que se perderam por causa do pecado, por causa dos anseios carnais, por causa desse mundo corrupto que nós estamos vivendo, e hoje a perdição ela é muito fácil de ser alcançada, né? Qualquer lugar você pode aí se perder. Jesus vem nos mostrar que ele veio para salvar aquele que estava perdido. Então, se você se sente perdido, se você está perdido, saiba que Jesus está indo ao teu encontro. Ele está deixando as 99 ovelhas que estão lá no caminho junto com ele para ir atrás de você que está perdido. Assim como ele já veio atrás de mim no momento que eu estava perdido, ele está indo em busca daqueles que estão perdidos nesse momento. Então essa palavra que você está ouvindo aqui não é à toa. Essa palavra que nós estamos lendo aqui não é à toa. É porque Jesus quer falar com você hoje que está perdido. Ele está indo atrás de você. Ele reconhece você, ele te conhece, ele te chama pelo nome e ele vai atrás de você. Ele está indo buscar você nesse mundo perdido. Vá de encontro com esse filho, com esse pai que te ama tanto. E volte para casa, porque aqui, assim como diz aqui na palavra, né? Eu garanto a vocês, quando ele a encontra, fica muito mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Então ele vai te receber com muita alegria, com muita felicidade. Então volte você que está perdido. Jesus está te procurando. Se o seu irmão pecar, vai e mostre o erro dele, mas em particular, só entre vocês dois. Se ele der ouvidos, você terá ganho o seu irmão. Se ele não lhe der ouvidos, tome com você mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Caso ele não dê ouvidos, comunique à igreja. Se nem mesmo a igreja lhe der ouvidos, seja tratado como se fosse um pagão ou um cobrador de impostos.
Eu lhes garanto, tudo o que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra será desligado no céu. E lhes digo ainda mais, se dois de vocês na terra estiverem de acordo sobre qualquer coisa que queiram pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está no céu. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, não lhe digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram a ele um empregado que devia 10.000 talentos. Como o empregado não tinha com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, ajoelhado, suplicava, dê-me um prazo, e eu lhe pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e lhe perdoou a dívida. Ao sair daí, esse empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 moedas de prata. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, pague logo o que me deve. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava, dê-me um prazo e eu pagarei a você. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram um patrão e lhe contaram tudo. O patrão mandou chamar o empregado e lhe disse, empregado miserável, eu lhe perdoei toda a sua dívida, por que você me suplicou? E você não devia também ter compaixão do seu companheiro como eu tive de você? O patrão indignou-se e mandou entregar esse empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que fará com vocês o meu Pai que está no céu, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Então Jesus aqui nos conta uma parábola daqueles que não querem perdoar os outros. Pois se Deus mandou o seu Filho único para vir aqui e perdoar de nossos pecados, por que nós não devemos perdoar as pessoas que estão ao nosso redor? E quantas vezes perdoar? 70 vezes 7. Ou seja, cara, trocentas vezes. Sempre perdoar. Não tem limite para perdão. Pois se ele veio aqui para nos perdoar, para nos salvar, nós também devemos perdoar as outras pessoas que estão ao nosso redor. Sem limites. Perdoe. Para de causar rancor, causar aquele sentimento de ódio, de não vou perdoar fulano de tal, não. Perdoe. A palavra de Deus nos mostra que, assim como ele nos perdoou, nós também devemos perdoar. Pois é assim que nós, aqui como diz na palavra, né? É assim que fará com vocês o meu Pai que está no céu, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Então, aqueles que não perdoarem os seus irmãos aqui ao redor, infelizmente, não tem como. A palavra nos mostra, né? Que o Pai vai tratar você até mesmo podendo te jogar aí na prisão, assim como jogou aqui esse patrão, jogou aqui o empregado, né? Então fica aí a reflexão. Capítulo 19. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, ele partiu da Galiléia e foi para o território da Judéia, no outro lado do rio Jordão. Numerosas multidões o seguiram e Jesus aí as curou. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e perguntaram, para o tentar, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu, vocês nunca leram que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E que ele disse, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Então, aquilo que Deus une, nenhum homem é capaz de separar. O homem não deve separar. Porque quando a união é do Senhor, cara, ela é uma união verdadeira. Mas o homem, pelas suas próprias fraquezas e pecados, né? Eles tendem a separar aquilo que Deus uniu. Eles tendem a quebrar aquela aliança que Deus uniu. E a palavra de Deus nos mostra que assim eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Então, o casamento, quando esse casamento está ligado verdadeiramente ao Senhor, quando é casado na igreja, nenhum homem pode separar aquilo que Deus uniu. Então, não apoie
o divórcio, não apoie a separação. Pelo contrário, se coloquem verdadeiramente para Cristo, ame a Deus sobre todas as coisas para que o seu casamento dê certo. Os fariseus perguntaram, então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio ao despedir a mulher? Jesus respondeu, Moisés permitiu o divórcio porque vocês são duros de coração, mas não foi assim desde o início. Eu, por isso digo a vocês, quem se divorciar de sua mulher, a não ser em caso de fornicação e casar-se com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus, se a situação do homem com a mulher é assim, então é melhor não se casar. Jesus respondeu, nem todos entendem isso, a não ser aqueles a quem é concedido. De fato, há homens castrados porque nasceram assim, outros porque os homens os fizeram assim, outros ainda se castraram por causa do reino do céu. Quem puder entender, entenda. Então levaram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas e rezasse, mas os discípulos as repreendiam. Jesus, porém, disse, deixem as crianças e não lhes proíbam de vir a mim, porque o reino do céu pertence a elas. E depois de pôr as mãos sobre as crianças, Jesus partiu daí. Um jovem se aproximou e disse a Jesus, Mestre, que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu, por que você me pergunta sobre o que é bom? Um só é o bom. Se você quer entrar para a vida, guarde os mandamentos. O moço perguntou, quais mandamentos? Jesus respondeu, não mate, não cometa adultério, não roube, não levante falso testemunho, honre seu pai e sua mãe e ame o seu próximo como a si mesmo. O jovem disse a Jesus, tenho observado todas essas coisas. O que é que ainda me falta fazer? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque tinha muitas propriedades. Então Jesus disse aos discípulos, eu garanto a vocês, um rico dificilmente entrará no reino do céu. E digo ainda mais, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram, então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para os discípulos e disse, para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro tomou a palavra e disse, vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que vamos receber? Jesus respondeu, eu garanto a vocês, no mundo novo, quando o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, vocês que me seguiram também se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Olha para você ver o ensinamento que Jesus nos deixa aqui hoje. Temos que abandonar tudo se quisermos seguir a Ele. Não podemos nos apegar de nada daqui dessa terra, porque tudo aqui é passageiro. As propriedades, os bens materiais, são coisas passageiras. As pessoas, os relacionamentos, são coisas passageiras. A saúde que nós temos hoje, amanhã vai se tornar passageiro. A saúde é passageira. Porém, aqueles que largam todas essas coisas passageiras e se apega firmemente àquilo que é fiel e é eterno, essas pessoas serão salvas. Essas pessoas entrarão no reino do céu. Porque se abandonarmos tudo aquilo que é passageiro e ficarmos fiéis com o Senhor, meu irmão, não tem coisa melhor. Por isso, não deixe se enganar. Vamos ser firmes junto com Jesus. E aquilo que é passageiro, deixa como passageiro. Mas aquilo que é eterno, nunca deixe passar em branco na sua vida. Siga firme junto com Jesus, tá bom? Capítulo 20. De fato, o reino do céu é como um patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse, vão vocês também para a minha vinha. Eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram.
O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que vocês estão aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Vão vocês também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chame os trabalhadores e pague uma diária a todos. Comece pelos últimos e termine pelos primeiros. Chegaram aqueles que tinham sido contratados pelas 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida chegaram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. No entanto, cada um deles recebeu também uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Esses últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. E o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto com você. Não combinamos uma moeda de prata? Tome o que é seu e volte para casa. Eu quero dar também a esse que foi contratado por último, o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou você está com ciúmes porque estou sendo generoso? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Enquanto subia para Jerusalém, Jesus tomou consigo os 12 discípulos em particular, e durante a caminhada disse para eles: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos chefes dos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, flagelá-lo e crucificá-lo, e no terceiro dia ele ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se para pedir alguma coisa. Jesus perguntou: O que você quer? Ela respondeu: Promete que meus dois filhos se sentem Promete que meus dois filhos se sentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino. Jesus então disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso, vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus disse: Vocês vão beber do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou esquerda. É meu Pai quem dará esses lugares àqueles para os quais ele mesmo preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram com raiva dos 2 irmãos. Mas Jesus chamou-os e disse: Vocês sabem, os governadores das nações têm poder sobre elas, e os grandes têm autoridade sobre elas. Entre vocês não deverá ser assim. Quem de vocês quiser ser grande deve se tornar-se... Então vocês não deverá ser assim. Entre vocês não deverá ser assim. Quem de vocês quiser ser grande, deve tornar-se o servidor de vocês. E quem de vocês quiser ser o primeiro, deverá tornar-se servo de vocês. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido. Ele veio para servir e para dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Olha para você ver. Jesus nos ensina que ele veio até aqui para servir. Ele veio aqui para servir-nos de vida eterna. Morreu na cruz para nos salvar. Tudo isso para nos servir da vida eterna. E ele nos ensina que nós devemos ser humildes, que nós devemos servir. Nós não viemos aqui para ser servidos, mas sim servir as outras pessoas. Se queremos entrar no reino do Senhor, precisamos servir. E quem de vocês quiser ser o primeiro deve tornar-se servo de vocês. Então vamos servir as pessoas, servir elas de amor, servir elas da palavra do Senhor, servir elas de todo o carinho que a Bíblia nos ensina. É isso que nós devemos fazer. Quando estavam saindo de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho. Ouvindo dizer que Jesus estava passando, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de nós. A multidão os repreendeu e mandou que ficassem quietos. Mas eles gritaram mais forte ainda: Senhor, filho de Davi, tem piedade de nós. Então Jesus parou, chamou os 2 cegos e disse: O que vocês querem que eu faça por vocês? Eles responderam: Senhor, queremos que nossos olhos se abram. Cheio de compaixão, Jesus tocou os olhos deles e eles imediatamente começaram a ver e seguiram a Jesus. Deixe, você que está cego por esse mundo tão pecador, deixe que Jesus toque as suas vistas para que você de fato possa enxergar
aquilo que Ele quer, enxergar a salvação, pois Ele veio aqui para nos salvar. Jesus pode tocar nesse olho cego seu que está só olhando para o pecado, mas Ele, com a tua misericórdia e amor, Ele toca em tuas vistas para que você enxerga a verdadeira felicidade, que é Jesus. Amém? Assim a gente finaliza com a leitura do dia de hoje. Muito obrigado pela tua presença. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui de volta, tá bom? Um beijo, um abraço para você. Até mais. Tchau, tchau.